Pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast Arara em Foco. A Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Semana Santa, uma quinta-feira que antecede a Sexta-feira Santa, e a gente está por aqui com você para um bate-papo especial, uma conversa sempre informativa para você que está nos acompanhando. Hoje, o nosso convidado é o Bruno Cássio, ele é contador e CEO da Realiza Assessoria Contábil Limitada, viu? Vamos ter muitas informações, consultorias de graça hoje, tá certo? Então aproveita que é só hoje, viu? Bruno, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Arara em Foco. Boa noite, Inácio. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cássio, sou o CEO e administrador da Realiza Assessoria Contábil, uma ramificação da EIF Contabilidade, que existe há 35 anos, e a Realiza existe há 8 anos, que é onde eu administro. E o foco nosso é exatamente sobre isso, sobre planejamento tributário e planejamento financeiro. A gente, do nosso escritório, somos focados em ajudar empresários a transformar aquele sonho que eles têm de empreendimento, de o seu comércio se tornar realidade. Por isso que o nome Realiza. A gente realiza o sonho seu de tornar-se um empreendedor de sucesso. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso pensamento, e estamos aqui hoje para passar para o pessoal de Arara e os vizinhos. Quem puder conhecer um pouco o nosso trabalho, e se precisar tirar alguma dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. Justamente quando você fala aí do trabalho e vamos dizer assim, do tempo já, se já era um sonho antigo seu trabalhar, ou de repente assim você começou a fazer e aí foi pegando gosto? Na verdade, o meu sonho era ser jogador de futebol. Era Jogador de futebol. Todo mundo sonha, né? É isso mesmo, jogador de futebol, jogar no Flamengo. Mas aí, infelizmente, não deu. Fui mais um que ficou pelo caminho. Me machuquei muito, tenho operação na mão, tenho operação nos 2 joelhos, no tornozelo. E não deu. Cheguei a jogar nos juniores do 13 de Campina Grande. Time bom. Se tiver algum raposeiro aí que me desculpe, viu? Mas infelizmente não deu. E como meu pai já era contador, e chega um certo momento da nossa vida que a gente toma uma decisão, né? Ou a gente continua no nosso sonho, ou a gente acorda para a realidade, que é trabalhar. E em cima disso fui trabalhar com a contabilidade. E trabalhando com a contabilidade não gostava, não gostava. Mas com o passar do tempo fui me apaixonando, e hoje é uma coisa que me faz acordar todos os dias. Eu começo o meu trabalho às 5 da manhã e paro às 8, 9 horas da noite. Então eu sou uma pessoa que praticamente respiro a contabilidade, porque o nosso trabalho não é só fazer a contabilidade básica do que era antes, não é só gerar um simples imposto, mas sim a gente entender cada empreendimento, e aquele empreendimento a gente tornasse um sonho e fazer com que aquele sonho daquelas pessoas se tornem casos de sucesso, como a gente já presenciou no nosso escritório e presencia cada dia mais. Então é isso que me faz mover, isso que me faz ser um contador, e quero levar isso para o resto da minha vida. Legal, muito bom, hein? Aí, justamente essa questão, qual a importância hoje da contabilidade na vida das pessoas e principalmente das empresas hoje? Olha, a contabilidade é o coração. A contabilidade, ele te dá as informações fundamentais e importantes para todas as empresas. Ela te dá os indicadores se sua empresa está tendo lucro ou não, se sua empresa está patinando no meio do caminho ou não, se você vai quebrar daqui a 1 ano, 2 anos, se a sua empresa ela vai se tornar uma referência no mercado. Então, assim, a contabilidade, ele é o coração da empresa. Se você não tiver junto do seu contador, se você não tiver com indicadores ali acompanhando, a possibilidade de você tornar aquele seu empreendimento um fracasso é muito grande. Então, eu lhe digo que o seu contador hoje, em um contador consultivo, ele é o seu melhor amigo. Então, quem tiver um contador, extraia informações dele. Se tiver empresa, extraia as informações dele o máximo possível.
É igual quando você vai para uma academia. Vamos fazer uma analogia aqui para você entender. Quando você vai para uma academia que você quer ter um corpo bonito, um corpo sarado, você procura um personal trainer que ele lhe dê resultados. A mesma coisa é a contabilidade, e principalmente agora que a gente chama de contabilidade consultiva. Você vai para a academia todos os dias, você malha todos os dias, você toma suplemento, você tem aquele foco para chegar àquele resultado com uns 3 meses, 6 meses e até um ano para frente. Então, por que com a contabilidade você não pode fazer do mesmo jeito? Por que com a sua empresa você não pode ter esse mesmo foco? Deu para entender? Então, você pode sim ter esse mesmo foco para você se tornar um caso de sucesso. E também transformar a realidade da sua cidade, como aqui em Arara. Transformar, antes aqui em off, a gente estava comentando já disso, que aqui em Arara a gente já tem casos de sucesso. Mas aí, o caso de sucesso pode ser você também, se você acreditar que você tem potencial. Se você acreditar também que você pode ter o foco, igual quando você entra na academia, que você vai querer fazer acontecer. Não é fácil. Nos primeiros dias que você entra, voltando a fazer a mesma comparação, quando você entra para a academia, a primeira semana a gente sai como? Todo dolorido, todo né? quebrado. Vontade de desistir. Vontade de desistir, não veio mais para isso. Quando você pega uma bicicleta que você vai fazer uma trilha, quantas vezes a gente já viu alguns vídeos na primeira caminhada, não quero mais isso, vou vender essa bicicleta, eu não aguento, como é que eu inventei num pleno domingo. Disse que uma vida é saudável desse jeito. Exatamente, estou aqui me acabando. A mesma coisa é com a empresa, com a sua empresa. Se você não tiver umas rotinas, um foco na própria empresa, você vai estar fardado a dar errado, você vai estar fardado também a ser só um marasmo. E você vai estar abrindo um caminho para que outra pessoa que pegue a sua ideia ou veja o seu comércio, venha aqui dali poder fazer acontecer e tomar o seu lugar. Quantas vezes você pode até lembrar que na própria cidade aqui sua, que já chegou outras pessoas e viram aquele empreendimento ali, poxa, eu vou fazer diferente ali, eu vou tomar aquele mercado ali para mim. E assim aconteceu. E em toda a cidade é do mesmo jeito. Se você não tiver foco, consistência e não tiver um contador consultivo do seu lado, a chance de dar errado é muito grande, Inácio. É muito grande mesmo. Então, a ideia é essa, da contabilidade consultiva, de você ver o quanto o contador é importante para você. Não veja só o contador para você encontrar ele uma vez ao mês, você ligar para ele uma vez ao mês, ou você procurar um contador como pessoas físicas que ganham dinheiro. Vou dar exemplo, tem pessoas que investem em criptomoedas, tem pessoas que investem em bolsa de valores, e aqui em Arara tem pessoas dessa maneira, e você pensa que você nunca vai ser pego pelo leão. Eu vou fazendo, senão eu vou fazendo com a minha cabeça, eu acho que isso aqui está dando certo, e vou fazendo, e o governo não vai me pegando, mas quando menos espero, a Receita Federal faz, opa, vem cá, essa movimentação atípica aqui que você não está declarando, por que você está fazendo isso? Não, foi porque eu estava investindo, eu achava que estava... Não existe achar para o mundo empresarial e para o mundo dos negócios, não existe achar. Então aí você pega e você perdeu aquele suorzinho que você teve todinho, perdeu para o leão, perdeu para a multa e assim sucessivamente. E uma das formas também, hoje a gente vê também uma grande dificuldade é a questão da educação financeira. O contador é aquele, vamos dizer assim, um ajudante, um professor que ajuda justamente essas pessoas a ter essa educação para que muitas empresas possam ter o seu giro normal financeiro e não lá na frente, como você disse aí, acabar chegar a uma falência? Exatamente. Infelizmente, no nosso Brasil, eu concordo com alguns idealizadores políticos que acreditam que na nossa grade escolar deveria ter educação financeira, porque independente de quanto você ganha, da profissão que você tiver, se você não souber administrar o seu dinheiro, você vai passar dificuldade do mesmo jeito. Você vai viver de empréstimos, funcionários públicos, de empréstimos consignados, que isso é um câncer. O empréstimo consignado é um câncer. É um caminho que você se torna quase sem volta. As pessoas que trabalham
em órgãos públicos que começa a fazer um empréstimo consignado, aí de um entra no outro, aí quando começa a aparecer uma margenzinha já pega dinheiro de novo, e aquele seu poder de compra cada vez mais você vai se diminuindo. Então a educação financeira é exatamente para isso, para que você possa administrar o dinheiro. Existe sim, Frank, existe pessoas que conseguem viver com um salário mínimo, é casado, tem filhos, mas consegue administrar, porque ele identificou, não sei, muitas vezes na dor, mas ele identificou que é o primordial, que você nunca pode gastar mais do que você recebe. Esse é fundamental, é o básico, Nunca você pode gastar mais do que você recebe. E o que acontece hoje no nosso Brasil é o contrário. Se você ver, pode pegar os indicadores aí na internet, não sei quantos milhões de pessoas com nome negativado, isso aí são erros financeiros. E esses erros financeiros acabam acarretando consequências para o longo da vida de muitas e muita gente. E quem não souber administrar, ele pode chegar a ganhar 100 mil, 200 mil no mês, que da mesma proporção que ele ganha, ele vai gastar. E assim acontece com as empresas, sabe, Inácio? Se você não souber administrar o dinheiro que entra na sua empresa, você pode faturar 50 mil, 100 mil, 200 mil, que você não vai passar daquilo. Você vai sentir novamente que a sua empresa não lhe dá resultado, que a sua empresa, ele não sabe o que fazer, porque como assim? Como é que antes eu estava trabalhando, eu só faturava 10 mil e conseguia sobreviver. Hoje eu estou faturando 100 mil, mesmo assim tem hora que eu nem consigo pagar minhas contas, por falta de planejamento financeiro e planejamento tributário. E exatamente a educação financeira ensina isso, para que você possa separar o que é importante, o que é essencial, a margem que você pode gastar, a reserva que você tem que fazer e o mais importante disso, juntando tudo isso, você nunca, mas nunca, gastar mais do que você recebe. É tão verdade isso, que se você prestar atenção, até no meio público, o governo criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal nada mais é do que uma educação financeira. O governo está dizendo ali para os gestores para que eles não gastem mais do que eles arrecadam. Não gastem mais do que está no orçamento da prefeitura, na saúde, na educação, no transporte e assim sucessivamente. Os valores já são pré-determinados, uma porcentagem para cada setor, mas que eles não gastem mais do que eles têm de arrecadar, do que são repasse, que é o FPM, se eu não me engano é isso mesmo, que é o Fundo de Participação Municipal, FPM. Então, isso é uma educação financeira. A goela para que os gestores não façam esses erros financeiros. Quando a gente até estava comentando agora há pouco, em off, a gente pegando um exemplo, um caso de sucesso no órgão público, o prefeito da nossa cidade vizinha aqui, Alagoa Nova, Francinildo, ele literalmente veio do mundo empresarial, veio de um caso de sucesso que aprendeu que ele não pode gastar mais do que ele arrecada, transferiu isso para a cidade e hoje ele é uma cidade de sucesso. Hoje é uma cidade que mais cresce aqui na nossa Paraíba. E, consequentemente, faz com que a cidade, todos os moradores de lá, todos são beneficiados através dos programas sociais, mas também de trazer interesse comercial. Interesse comercial. Eu estava comentando com vocês aqui, para vocês, na minha cidade, quando o Armazém Paraíba chegou lá, foi um auê, porque eles compraram um prédio comercial lá, um preço surreal, que todo mundo dizia que o Armazém Paraíba nunca ia tirar aquele dinheiro que eles fizeram, aquele investimento. E com poucos anos, ele provou que aquele investimento era viável e, consequentemente, trouxe novos comércios para a cidade. Por quê? Quando tem um comércio aqui que está dando certo, aí aparece outro, e assim vai.
se desenvolvendo e crescendo. É exatamente isso. Então, isso tudo pela educação financeira. Quando se faz tudo correto. Deu para entender? Então, assim, se a gente fizer dentro da nossa própria orçamento, do nosso salário, independente do valor que a gente ganha, se a gente fizer isso também na nossa empresa, a tendência que a gente tem é em pouco tempo a gente já começa a ser não só um mero consumidor, mas um investidor. E assim multiplicar. Aproveitando do seu exemplo aí do armazém, de certa forma, quando uma empresa grande, assim, ao porte do armazém, que já é consagrada aí, né, como uma grande empresa, vem para a cidade, isso também gera, na visão de outros empresários e também de grande porte, que a cidade é viável para trazer também o seu comércio, isso acaba atraindo também grandes comerciantes? Sim. Até porque quando uma empresa dessa, elas vêm para uma cidade, eles fazem um estudo muito grande antes. Eles estudam a renda per capita da cidade, eles estudam a capacidade de pagamento, eles vê indicadores, quanto pessoas passam por aquela cidade, quantos gastam em cartão de crédito, quanto gastam em recurso próprio, pagamentos à vista. Então, em cima disso, ele só se estabelece num determinado local, numa cidade, se realmente tiver uma capacidade de receita que comporte esses investimentos, porque o investimento é alto. Uma empresa dessa, quando entra, eles entram para arrebentar. Se você vê, eles investem muito em propaganda, e propaganda hoje é caro, não é fácil. Mão de obra também é cara, então eles investem. Salários de funcionários do Armazém Paraíba são salários relativamente altos, e isso tem custo. Então, para que eles venham, eles fazem um estudo. Isso é muito bom para a cidade, porque quando você vê uma empresa dessa se estabelecendo na sua cidade, é porque os indicadores da sua cidade estão positivos, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. A gente pegando essa mesma ideia aqui, o meu amigo Rafael da Convecta X, ele está fazendo com que a cidade cresça. Ele está trazendo recurso para a cidade, ele está trazendo emprego e renda para a nossa cidade de Arara. Consequentemente, daqui a um tempo, com esses mesmos indicadores, apesar dele ser vamos dizer, uma empresa que está no embrião, que está gerando agora, com poucos anos, mas se ele continuar nessa consistência, vai começar a aparecer outras empresas, ver que aqui nos indicadores está rodando dinheiro e aparece outro empreendimento. Quando aparece outro empreendimento, e aí vai para a multiplicação, que é de 1 se torna 2, de 2 se torna 4, de 4 se torna 8, e assim o comércio se aquece da nossa cidade aqui de Arara. Deu para entender? Eu tenho uma previsão que dentro de uns 3, 4 anos aqui em Arara, se continuar desse jeito, o comércio daqui tem a tendência de dobrar o rendimento comercial daqui. Mas para isso precisa também que outros apareçam, e até os comerciantes também da cidade aqui de Arara comecem também a se reinventar, se modernizar, se fazer a educação financeira, para que isso também não abra concorrência. Dá um exemplo. Às vezes existe uma padaria, vamos dar um exemplo de uma padaria, ou senão de um posto de gasolina, de um posto de gasolina, que esse posto de gasolina existe há 30 anos, há 40 anos, mas ele reluta a não crescer, ele se reluta a não a evoluir. O que acontece? A cidade, com os indicadores que vão crescendo, vai chegar a concorrência e vai engolir ele fácil. Então, você comerciante, que você já está consolidado com 10, 20 anos dentro daqui de Arara, que não quer ser engolido por uma concorrência, se reinvente, coloque em prática, principalmente a educação financeira. Muito importante mesmo. Eu vou só uma paradinha rapidinho aqui para o boa noite do meu amigo Frank, que está por ali, ainda não deu boa noite dele. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio, boa noite, meu amigo Bruno. Boa noite. Estamos aqui, Inácio, já está, o pessoal aqui está no chat já. Vamos lá, manda aí já um abraço da galera, o recado, para a gente não ficar devendo, senão a gente vai entrar na educação também, viu? Tem a professora Wanda Roque, que sempre está com a gente aí, mandando boa noite, Inácio, Frank e o entrevistado Bruno. Uma boa Páscoa abençoada para todos. Obrigado, professora Wanda.
O Van aqui, o Edivan Leal participando com a gente aqui, boa noite. O Matheus Original, boa noite, parabéns para o Bruno Castro, já estou na audiência, acompanhando aqui na TV da sala, ó. Não estou no curso do Enem, mas estou ligado. Fique com Deus, Matheus Original, e um feliz Páscoa para todos. Elumênia Pereira, olá, boa noite a todos e um forte abraço, hein, Bruno. Francisca Alves, que é a Fabiana, né? Fabiana Isso. Trindade participando com a gente, boa noite, feliz Páscoa para todos. Valeu, pessoal. Com você, Inácio. Agradecer desde já a participação de todos, muito obrigado. Vocês vão deixando o seu recado, sua pergunta também, tá certo? Aproveita, a consultoria hoje é de graça, tá certo? Então aproveita mesmo. E desde já, agradecer a todos, desejar antecipadamente uma feliz Páscoa para todo mundo, uma semana abençoada, né? Uma sexta-feira santa com muito peixe, comeu muito peixe, Frank? Foi desde ontem que eu tô comendo peixe. Bom. Eu faltou o planejamento, aí o pessoal fala no financeiro, o meu foi alimentar, viu? Acabei exagerando. Então, vamos segurar um pouquinho. Mas voltando aqui, conversar com o Bruno, que o papo tá legal e eu tô aprendendo algumas coisas, né, Frank? A gente tá vendo aí justamente isso aí, Bruno? E como você falou, né? E eu tinha que perguntar, e você que tá aí no chat aí, que tem sua empresa ou quer montar, já manda sua pergunta, tire suas dúvidas. Porque hoje é gratuito, depois você vai ter que ir para... tudo agendado. Vamos tudo lá, agendado. aproveita hoje aí que o homem tá aqui, é gratuito. Hein? É isso. Só para perguntar aqui, tem como elaborar às vezes um planejamento, não só financeiro, mas também a questão tributário, se organizar para que a empresa esteja toda em ordem e a pessoa física também? Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, só quem paga imposto é a empresa. Não, tem pessoa física também, mas tem como se organizar, porque às vezes o pessoal, como você disse assim, vai com a fé e a coragem e não tem um pensamento, um planejamento de procurar um contador. Como é que o pessoal faz? O primeiro passo é o que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer analogia para que todo mundo entenda e fique fácil a compreensão. Vamos voltar de novo para a academia. Quando a gente quer sair daquele corpo, daquele sedentarismo da nossa vida, a gente procura uma academia e procura um personal trainer, verdade? Quando estamos doentes, procuramos um médico para que ele nos dê o remédio. A mesma forma é a educação financeira. Se você não está satisfeito com suas finanças, se você não está satisfeito com o que você tem no seu dia a dia, se suas contas nunca batem, procure um profissional, procure um contador consultivo, para que ele lhe ajude a lhe reeducar. Não existe nenhum cidadão, não existe nenhuma empresa que não tenha solução. Eu gosto até de repetir uma frase que meu célebre pai sempre falava: só não existe solução para a morte, o resto se resolve. Mas para isso, você tem que primeiro se aceitar. Você dizer assim, eu quero mudar de vida, eu quero sair disso, eu não aguento mais viver só por trabalhar e eu não ver a cor do dinheiro. É o que a gente mais escuta, né? O meu dinheiro só dá até o dia 10, o meu só dá até o dia 15. Tem gente que diz que só dá até dia 5. A gente vê muito meme na internet, né? Do jeito que o dinheiro entra na rapidinho. conta, sai aqui, né? Mas foi porque falta do planejamento, certo? Foi falta de você conseguir entender que o seu dinheiro tem que ter os essenciais, os importantes, o investimento e tem que ter a reserva. Se você não fizer isso, o básico, você vai viver a vida todinha como uma corrida de rato, como uma corrida de cachorro. Só trabalhar e não sair do lugar. E se você se reeducar, você procurando um contador, você procurando um profissional, um economista, um administrador também, ele sabendo da educação financeira, ele pode lhe ajudar, mas tem que ter consistência. Não é fácil. Fazendo novamente a analogia e uma comparação, a pessoa que é viciada em bebida não é fácil. É a mesma coisa que uma pessoa que está com as contas totalmente comprometida. Não é fácil você sair. Você vai saindo aos poucos, você vai mudando sua realidade aos poucos. E nessa consistência que você vai conseguir sair. Deu para entender? Igual, voltando novamente à comparação da academia. É aquele trabalhozinho de formiguinha de ir de segunda a sexta ou de segunda a sábado, todas as semanas, para que lá na frente você tenha um resultado. A mesma coisa que é uma reeducação financeira, tanto pessoal
como também empresarial. É um trabalhozinho de formiguinha que você vai aos poucos para que você mude sua realidade. E qualquer um pode sim mudar a realidade, basta só querer. Basta só você querer que você consegue sim se reeducar. Nesses anos, você trabalhando na área, já teve casos assim de você dizer assim, esse vai me dar uma dor de cabeça, mas eu vou conseguir. Assim, um desafio. Já teve vários casos. Teve pessoas que teve recaídas, que quando começou a vislumbrar uma nova realidade e teve a recaída, que como qualquer um, novamente em comparação com a academia, quando o cara viu que estava ficando com um corpo bonito, que estava com a saúde legal, começou a se entregar novamente ao sedentarismo, a mesma coisa que a gente já encontrou. Mas é reeducar, é você ter disciplina daquilo que você quer chegar, entendeu? E fazendo um exemplo, muito bonito quando a gente vê uma pessoa transformar a realidade daquela pessoa que estava numa dificuldade financeira enorme, devendo a todo mundo, devendo a agiota, se escondendo, e dentro de um ano você transformar a vida daquela pessoa, mas porque também ele acreditou nele mesmo, no potencial que tinha. Não foi fácil, mas saiu e hoje conta a história para familiares. Infelizmente eu não posso dar nomes para as pessoas porque é falta de ética e a pessoa também não me deu autorização, mas para mim se torna mais valioso do que o próprio dinheiro, do que eles me pagaram. É você transformar a vida dessas pessoas, você vê o que aquela pessoa era no início e aquela pessoa tá lá na frente ali, é gratificante. Por isso que me empolga o meu trabalho, que às vezes tem muita gente que olha para mim e faz: Bruno, é coisa de doido a tua visão, essa tua vida, é coisa de louco, não sei como é que tu aguenta. Mas é nessa loucura que me faz viver, que me faz se motivar quando eu vejo uma determinada pessoa, uma determinada empresa e eu modificar a vida deles. Por isso que eu acho que deve ter casado bem direitinho o nome do meu escritório: Realiza. Eu consegui realizar isso para eles, entendeu? Então é gratificante, é igual um pai quando você vê um filho vencendo na vida. É gratificante, você vale muito mais do que qualquer dinheiro no mundo que você tenha, você transformar a vida de uma pessoa, e qualquer uma pessoa pode fazer isso, qualquer uma, Inácio. Aproveitando já que a gente falou justamente isso aí quando tem, e já teve também pessoas que você mostrou o caminho, rapaz, o que está aqui, nisso aqui, é isso aqui que a gente tem que resolver, e o cara, não é aqui, Bruno, não é aqui. Já teve essa pessoa teimosa que você teve que convencer? Já sim, já teve pessoas teimosas, até hoje tem. Não vai ter, pode ter o melhor consultor do mundo, você pode ter o melhor psicólogo do mundo, você pode ter o melhor personal ali, né? Exatamente, tem aquelas pessoas desculpa, que não aceitam, tem aquelas pessoas que se acham o dono da razão, infelizmente faz parte da vida e é corriqueiro. Só vai mudar de vida quem quer, quem realmente quer mudar. Quem não quer, infelizmente vai continuar desse jeito. Que se acha o dono da razão. Desculpa. Legal. Mas acontece. É legal essa informação, porque às vezes a gente vê assim, muitas pessoas na procura e a gente diz assim, será que aquela pessoa vai assim, como dizer assim, de peito aberto para escutar, ou às vezes tem aquele que é marrento, teimoso? Tem. Às vezes já tive reuniões que eu fiz que quando terminou, depois de 2-3 horas, olhou para mim e fez: você é um louco, você não sabe o que você está falando, não. A minha empresa aqui, a solução da minha empresa aqui é só eu conseguir aumentar minhas vendas aqui, que eu consigo resolver tudo. Serviu de nada essa sua consultoria. E eu agradeço, muito obrigado por ter me recebido, mas faz parte. Como qualquer professor, como qualquer personal trainer, como qualquer médico, quando passa o remédio para a pessoa tomar, se ele não tomou, foi a opção daquela pessoa. E também no início, Inácio, eu ficava mal, eu me sentia impotente, me sentia incapaz de ter conseguido, mas hoje não, hoje eu sou mais tranquilo e vejo que assim a gente ajuda quem quer ser ajudado.
entendeu? Não, o dinheiro é bom. O dinheiro que eu falo é consequência do nosso trabalho. Mas se a pessoa não quer ser ajudada, infelizmente, paciência, parte para outra. Vamos dizer assim, eu vou me colocar agora na opinião de quem está me escutando e quem está assistindo agora. Existe uma forma assim, se eu quiser criar um plano financeiro a longo prazo para me organizar, Sim. assim, porque às vezes assim, eu tô pensando em fazer, tá em casa agora, tô escutando, tô com um problema financeiro, tem como criar um plano financeiro a longo prazo para eu ir me reeducando? Tem. Primeiro passo é você anotar tudo. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou anotar tudo. Tudo mesmo. Tudo que eu devo. Tudo que eu ganho. E tudo que eu gasto durante um mês. Tendo tudo anotado, o que é a primeira coisa que eu vou olhar? Eu vou olhar o quanto é que eu estou ganhando. Estou ganhando X. Eu preciso para me sobreviver de X. Perfeito. E as contas que eu tenho, meus compromissos? Aí você vai olhar para o que é aquilo que eu falei, essencial, importante e a reserva. Então, primeiro você olhou o que você tem de receita. Para mim sobreviver, eu preciso de tanto. Beleza. Mas eu tenho uns compromissos. Esses compromissos que você tem, dependendo do que seja, por isso que é interessante você procurar um profissional para que ele possa lhe dar um direcionamento. Mas dependendo do que seja, você começa a separar. Não é fazer igual como tem uns vídeos aí na internet que pega aí o carnê do baú, a roda chiquitinho, né? Eles pegam, jogam os boletos para cima, vamos ver qual é o que vai ser pago hoje, jogar para cima. Não é dessa maneira que se faz. E você, aos poucos, ir selecionando essa despesa. Por fim, aquele capital de reserva você tem que ter, certo? Por que esse capital de reserva? Porque esse capital de reserva é onde é que vai tirar você onde está hoje. A posição que você está hoje. Lá na frente você vai ver o quanto é importante esse capital de reserva que você tem. Mas Bruno, eu tenho muita dívida que consigo passar de 110% do que eu ganho, 150% do que eu ganho. Paciência. Volta para aquele primordial. O que é o essencial para mim sobreviver, certo? E depois eu vou selecionando umas contas para ir pagando aos poucos. E vou pagando com o capital de reserva que eu tenho aqui. Isso aqui eu vou e mato uma conta maior lá na frente. Chego para um credor que eu estou devendo, vamos dizer, 10 mil reais. Cara, eu estou devendo 10 mil reais, não é isso? Eu estou com 2 mil. Tu aceita aqui para a gente matar essa conta aqui? Eu sei que não vai ser todas as vezes que vão aceitar, mas aceitam e você vai matando. Isso acontece muito, desculpa dizer, mas acontece muito com a agiota. A agiota, para não perder o dinheiro, faz, me dá esses 2 mil aqui que eu recebo. Quem fez isso também, que saiu de um perfil de devedor para um perfil de investidor, foi o meu time, o Flamengo. Eduardo Bandeira de Melo, ele fez exatamente isso com o Flamengo. Ele renegociou todos os débitos que tinha e aos poucos foi pagando. E ele tirou o título de mal pagador do Flamengo, que tem aquela velha célebre frase de Vampeta que dizia: eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Do mesmo jeito. Lembra disso que Vampeta falou? Então o que acontece? Ele mudou a realidade do Flamengo e hoje o Flamengo é um caso de sucesso. E assim hoje vários times do futebol brasileiro estão copiando o caso de sucesso do Flamengo. E isso pode acontecer com você. Então, você pega o que você ganha, certo? O essencial para você sobreviver, você vê. Bruno, mas o essencial para mim é todo final de semana eu ir para um barzinho tomar uma cerveja. Isso é essencial? Não é essencial. Então, de toda semana, diminui para 2 semanas no mês, e com o passar do tempo diminui só para 1 semana. A cerveja que eu tomava era Heineken, que acho que é uns 15 reais, né, a cerveja Heineken. Passa a tomar uma Brahma, que é 8, e você começa a se reeducar, você começa a gastar menos e você começa a modificar a curvatura
da receita com a despesa, como está a despesa maior do que a receita, você começa a mudar essa balança. E quando você começa a mudar isso, você começa a identificar e você modificar dentro de você que isso é o correto. Você começa a ter um hábito. E esse hábito começa a ser repetitivo. E quando mesmo espera, você sai de um perfil de devedor para um perfil de investidor, de credor e investidor. E agora isso não é fácil. Volto novo a comparar a academia. A gente não sai também de um corpo sedentário do dia para a noite. Existe umas mágicas aí que a gente chama popular de bomba, mas isso aí é tudo maquiagem, tudo falsificado, que lá na frente você vai pagar muito caro por isso que você fez. A mesma coisa é a sua vida financeira. Se você fizer as coisas corretas, com o passar do tempo, quando você menos esperar, você já está enxergando tudo. Você já começa a ver que nem tudo que você deseja você pode comprar. E assim você começa a mudar a sua vida. Porque às vezes o pessoal tem aquela impaciência de querer que resolva logo, né? É, exatamente. E a gente vive um mundo muito impaciente, né? Todo mundo muito ansioso, Apressado, tem que se resolver amanhã, tem que se resolver dentro do mês, mas tem que ter paciência. A gente só consegue mudar a nossa vida em tudo com paciência. Aproveitando justamente isso aí que você falou agora há pouco, da questão financeira, em muitas empresas tem a questão do fluxo de caixa. Isso. Às vezes o pessoal não tem um controle ali. Como é que... Novamente, eu vou falar uma forma mais fácil para que entenda, para que fique claro para todo mundo. O fluxo de caixa nada mais é do que o caderninho que a gente anota o que entra. Só que muitos empresários esquecem de anotar o que gasta. E em cima disso também, pensa que o que sobra depois que você pagou todas as despesas, aquilo vai para o seu bolso. Não é o seu dinheiro. O planejamento de uma empresa vai muito além do que isso. Você tem que se reeducar até nisso. Você tem que chegar a um certo ponto de dizer assim, a empresa, acho que eu passei aqui no nome da Farmácia Pedrosa. A Farmácia Pedrosa tem que pagar para Bruno um salário de R$12.000 por mês, independente de quanto ela faturou. R$2.000 ela tem que me pagar por mês. E em cima desses R$2.000 eu fazer meu planejamento familiar. E não pegar todo o dinheiro que entrou da empresa e jogar para dentro do meu bolso e gastar com minhas contas pessoais. Que acontece muito isso, sabe, Nácio? O pessoal mistura, né? Começa a misturar o que é dinheiro da empresa com o seu dinheiro e começa a pagar contas dentro da conta da empresa, e isso aí dá um rolo muito grande, sem falar que isso é ilegal. De acordo com o princípio da contabilidade da unidade, você tem que separar o que é dinheiro da empresa e o dinheiro do dinheiro do empresário. Então, o que acontece? Esse livro caixa, se você fazendo corretamente, se você começar a determinar aluguel X, folha de pagamento X, o meu Prolabore X, sistemas X, contador tanto, imposto tanto, e aquilo que você começar a sobrar e você fazer o capital de reserva, que muitas empresas na região nossa não tem esse capital de reserva, a gente começa a entender a empresa melhor. E o fluxo de caixa a gente vai entender. Esse mês de abril, para quem trabalha com chocolates, com presentes, é um mês bom. Então é um mês que eu vou ter um rendimento bom. Mas para o mês que passou, o mês de março, não é um mês legal. O fluxo de caixa vai lhe dizer exatamente isso. Para que você não compre a mais, para que você não faça investimento a mais, para que você não se endivide mais. Porque você sabe que no mês de março vai ser um mês ruim. Porque você já identificou nos outros meses passados, através do fluxo de caixa, que o seu faturamento no mês de março não vai ser legal. Então você freia ali. Mas em compensação, no mês para frente, você vai ter um faturamento elevado devido a alguma data especial, como a Páscoa. Então, o fluxo de caixa é exatamente para isso, mas
volta para aquele princípio que desde o início que eu falei, é anotar. Anotar tudo. Então, quando você não anota e na vivência de hoje em dia, quando você não tem um bom sistema que lhe dá uns indicadores disso, você está fardado novamente para dar errado, entendeu? Então, o fluxo de caixa é também muito, muito importante para a empresa, porque ele vai também lhe dar esses indicadores. Mas se você não tiver anotando tudo, você não tem um fluxo de caixa real. Você vai ter um fluxo de caixa achismo, que eu gosto de dizer. Eu acho que eu faturei tanto, eu acho que eu vou gastar tanto, eu acho que eu vou investir isso. E no mundo empresarial que a gente vive hoje, o achismo é amadorismo. Então, mais uma vez, é fardado para dar errado. Muito importante. Frank, mais uma vez, fica à vontade aí. É o tempo do Bruno tomar aquela aguinha e refrescar um pouquinho, viu? Vamos lá, Inácio. Fabiano Trindade, estou no QAP, na SAMU de Arara, já está lá na SAMU. O Zezé Marinho, qual é a maior empresa que o Bruno atende em questão de número de funcionário? Tem alguma fora da Paraíba? Vamos deixar aqui para o Bruno responder, né? Tem sim. Tem uma empresa em Alagoas que ele tem, se não me falha a memória, 150 funcionários. É um supermercado lá. Muito bom. E aí, aproveitando também essa deixa, o seu trabalho hoje, Bruno, tem expandido, como você falou agora já, aqui fora do nosso estado, mas assim, quando você começou para hoje, qual o avanço aí que você já conseguiu, assim, a questão de conhecimento que você disse que também estava em João Pessoa agora há pouco por questões familiares, né? Tive que voltar. Veio curtir o bebezinho, então teve que voltar mais rápido, né? Exato. É transformador até para mim. Transformador para mim porque eu gosto até de fazer essa comparação, dizer que é como fosse Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil, tá descobrindo o Brasil. O mundo empresarial é muito vasto, as oportunidades são muito grandes. E até para qualquer um empreendedor, não pense que porque você está começando agora, que você não vai conseguir, você consegue. E os nossos indicadores, hoje a gente está dando em torno de 40% de crescimento ao ano. Então a gente fazendo uma comparação a nível do Brasil, o Brasil hoje, os indicadores das empresas, eles estão crescendo em torno de 5%, 6%. Então eu estou crescendo muito mais acima do que os indicadores, a média mensal das empresas. Então estou muito feliz, isso me move, como eu falei, realizar os sonhos das pessoas é muito bom para mim. Muito, muito bom para mim. Isso é transformador. Vale muito mais que o dinheiro, Inácio. O dinheiro que eu digo hoje é só consequência. Você vê o brilho dos olhos do empresário, ele se transformar, ele pegar aquele sonho dele que ele tinha, aquela ideia que ele tem de empreendimento e fazer a coisa acontecer, é enriquecedor. E aproveitando disso aí também, quanto é a sua realização? Você falou pessoal aí sua, que é a felicidade, mas assim, hoje, para aquele passo lá atrás, quando você começou e você disse assim, saiu descobrindo e o avanço que você chegou hoje, isso também não, quando você chega em casa, termina assim, graças a Deus consegui mais resolver algo mais, consegui construir mais, planejar a vida de uma pessoa mais uma vez, porque assim, isso vem também mostrando o seu avanço profissional e pessoal, porque quando você começa, você tem aquela dúvida ainda, será que eu consegui, como você disse assim, que às vezes fica alguém que chegava, abalava, e hoje você vê essa realização, quer dizer, isso também melhorou a sua qualidade, ou seja, você cada vez mais vem se preparando para poder oferecer isso também para quem está do outro lado. Até hoje ainda acontece ainda o medo de dar errado. Dá aquele friozinho às vezes? Dá aquele friozinho, sim, porque assim, por mais que a gente venha num crescimento exponencial, mas às vezes existem os indicadores, umas falhas governamentais que atrasa o crescimento, que faz com que você às vezes desista. Você olha assim e faz, poxa, a gente está remando contra a maré. Chega um momento que você vai dizer, eu canso. Mas como eu gosto muito de dizer isso, que é disciplina, é foco, é força de vontade, então logo como tem uma música de levanta, sacode poeira e dá a volta por cima. Então é isso que eu faço.
não vou negar, qualquer pessoa, em qualquer ramo, às vezes você faz, será que eu estou no caminho certo? Será que isso é só uma loucura na minha cabeça? Mas é dessa maneira, a gente tem essas meio desvios sim, mas consigo sim, aos poucos, deixar de lado e crescer de novo. E pensar de novo, e pensar positivo, ir atrás de novos clientes, brigar por eles, fazer com que as coisas deles aconteçam e consequentemente, acontece comigo. Ontem eu estava na consultoria com um cliente, até aqui de Arara, não posso dizer também o nome porque não tem autorização. Ele vai saber que ele agora vai estar Ele vai assistindo. saber, mas eu fico muito feliz que eles me escutem, que eles coloquem em prática aquilo que eu estou ensinando, porque aquilo é para o bem deles. É doloroso, às vezes, quando a gente vai para o médico passa um remédio chato, ruim, é doloroso, mas lá na frente vai ter resultado. E do mesmo jeito que eu falo para os meus clientes, falei para eles também, é difícil a gente mudar, às vezes, uma realidade de uma pessoa que faz assim, Bruno, aqui não tem mais solução não. E eu digo, tem solução. Vamos fazer assim, 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 que a gente chega lá. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Só não tem solução para a morte, o resto tudo tem solução. Só ter paciência, foco, que a gente chega lá. Importante mesmo. E agora eu vou para aquela dúvida do pessoal. A gente falou muito assim, educação financeira. E lá no comecinho, inclusive no banner de divulgação, tinha também a educação tributária. E agora eu quero tirar a dúvida de quem está em casa. Qual a diferença de um e outro? São bem parecidos. Aproveitar que é de graça a consultoria, viu, Frank? São bem parecidos, mas quando a gente começa na reeducação financeira, a gente, Deus, começa a enxergar outros horizontes, dentre elas o planejamento tributário. Quando se faz as coisas, isso vamos fazer novamente uma comparação. Quando a gente está treinando karatê, a gente começa primeiro na faixa branca, não é isso? Da branca, acho que passa para a tua área, Frank. Qual é? Me corrige aí. Depois da faixa branca, qual é a outra faixa? Aí amarela. Amarela, depois vermelha. Depois vermelha, laranja, verde, marrom, roxa, marrom e a preta. Exatamente é a sequência de uma vida, vamos dizer assim, satisfatória, que eu gosto de dizer assim, em abundância. Você faz primeiro o planejamento financeiro, depois você vai para o seu planejamento tributário e, consequentemente, você vai crescendo. Eu quero parar aqui para que a gente não dê muitas informações para pessoas para não embananar. Mas o planejamento tributário a gente vai logo após do planejamento financeiro. Quando a gente começa a se estabilizar, a gente começa a enxergar novos horizontes, aí a gente vai para o planejamento tributário. Para quê? Para uma coisa que é corriqueira nossa. Pagar impostos. Não tem esse aqui no Brasil, Frank, que não consiga viver sem pagar imposto. Tudo a gente respira imposto. É imposto, é IPVA, é ISS, é ICMS, é IPTU, é tudo de imposto. Então o planejamento tributário vem logo após, quando você começa a enxergar outros horizontes. Numa empresa a gente vai ver se o regime tributário que a gente está correspondente àquilo que condiz. Será que se eu modificar para outro regime tributário vai me dar uma margem de receita maior, e assim sucessivamente. A mesma coisa para uma pessoa física. O planejamento tributário para quê? Para que eu não morra na mão do leão, que a gente está vivendo agora, o leão, que é o imposto de renda, a gente não pague vários impostos. Através de quê? Através de um investimento, através de o quê? De uma criptomoeda. Entendeu? Que eu não queria nem tocar nesse assunto, mas que lá na frente, se quiser, a gente está aberto para tocar nesse assunto, para investimento de criptomoedas, que é o futuro para a gente. E então o planejamento tributário é o segundo passo para que você possa ter uma vida em abundância. Entendeu, Inácio? Justamente, o pessoal começa a ganhar um certo poder aquisitivo e começa passar de um serviço a uma empresa. E aí, quais são hoje as maiores dificuldades justamente aí na questão da financeira, né, e também da tributária para as empresas hoje se manter? Porque às vezes o pessoal se desorganiza tudo e aí fica aperreado para manter, porque sabe, cada etapa que vai subindo
degrau, da micro para a empresa, ou coisa, vai tendo uma taxação de imposto diferente. Exato. E eles acabam se desorganizando. Como fazer isso aí? Boa pergunta. Primeiro passo, vamos pegar uma ideia de uma pessoa que começou a sua vida empresarial no MEI. No MEI, praticamente, você está pagando aquela taxa fixa do governo e não tem outros tributos. E também a tributação não é incidida em cima do que você está vendendo ou faturando. E o seu empreendimento começa a desenvolver, a crescer. Porque o MEI exatamente foi quem criou lá, não lembro bem qual foi, se foi o presidente Temer, se foi a presidente Dilma que criou o microempreendedor individual, mas foi uma sacada sensacional, porque assim, ele te dá dando gosto para aquela pessoa que tem aquela ideia, para aquela pessoa que tem um timbre para abrir um comércio que vai, poxa, eu vou abrir aqui dali que vai dar dinheiro. E sentir o gosto de se variante, tenha a sensação de que sua ideia está dando certo. Deu certo, você passa para outro regime tributário, que em 90% dos casos é simples nacional. E em cima disso você começa a ir para outro patamar, que é pagar um imposto em cima do que você fatura, é você ter que contratar outros funcionários. Fora isso, você começa os seus funcionários, você começa a criar um plano de saúde e segurança do trabalho, que é o SST. Então começa a incidir, outras despesas operacionais. Então, para que você consiga comportar todas essas despesas operacionais, você colocar um sistema, você colocar uma máquina de cartão de crédito. Tudo isso vai do planejamento e em cima também do seu faturamento. Se você não tiver rigorosamente controlado aqui dali, você de vez em continuar a escalabilidade crescendo, você acaba regredindo e chegando até fechar. Então tem que ter o planejamento desde o início. Se você levar o seu empreendimento como uma brincadeira, um amadorismo, a chance de você crescer e os indicadores que mostram que no Brasil se não me falha a memória, 70% das empresas no Brasil fecham em 5 anos. Se você não quer fechar seu empreendimento e você não ser um fracasso, é você se planejar e você fazer tudo correto. Deu para entender? Então, você tem que desde o início já fazendo a coisa corretinho. Porque aí você vai crescendo, você vai escalando, você vai subindo, até chegar a uma grande empresa. Chegar uma empresa do lucro real, que você está gerando aí 100 empregos diretos, 200 empregos diretos, e você faturando aí 1 milhão, 2 milhões por mês. E não vai pensando que isso não está longe, não. Está aqui perto. Qualquer um pode chegar do mesmo jeito. O sol nasceu para todo mundo, Inácio. E Franco, nasceu para todo mundo. Agora, para isso, basta você acreditar em você mesmo, que você chega lá e se planejar. Importante mesmo. E uma dúvida também que a gente tira agora, sou MEI, quero passar por simples. Devo procurar um contador antes para fazer essa mudança? Tem que procurar antes. Ou, que às vezes o pessoal abre logo bem e quer nem saber. Tem que se procurar antes. Se prepara logo. Exatamente. Novamente fazendo uma comparação. Você vai para uma academia. A primeira coisa que você vai procurar saber é qual é o suplemento que eu tenho que tomar. Qual é o exercício que eu tenho que fazer. Então, por que com aquele empreendimento que eu estou pegando minhas reservas, que eu estou pegando meu dinheirinho e investindo naquilo dali, eu não vou procurar um profissional habilitado para isso? Deu para entender? Não custa nada. Tem contadores, tem vários contadores bons aí que não cobram nada de consultoria, mas tem outros que cobram. E mesmo que se cobrar R$300, R$400, R$500, vale a pena você pagar, porque em cima daquela consultoria você vai absorver várias informações importantíssimas para que seu empreendimento dê certo. Entendeu? Então, procure sim, antes disso, um contador e sempre esteja procurando, se consultando, para que você possa entender aonde você está e aonde você quer chegar. Entendeu?
Não deixe para você procurar só um profissional na área quando você está na dificuldade, quando você sofreu uma ação trabalhista de um colaborador, quando você for pego pelo fisco do nosso estado, da Paraíba, quando você for pego pela Receita Federal, pelo Leão. Você não procure isso. Faça o trabalho de se prevenir antes. Em cima disso, você vai ter, novamente que eu gosto de falar, vida em abundância. Muito bom. Eu também aqui passando na mente, tem como assim otimizar a carga tributária de uma pessoa física também? Porque assim, sim. O pessoal fica muito na dúvida, é muito imposto, uma coisa ou outra, mas tem como otimizar essa... Tem sim. Difícil, principalmente para quem é funcionário público, mas consegue. Consegue, até porque você se planejando correto, eu fico até com um pouco de receio de dar algum exemplo, porque são várias vertentes que a gente pode ter aqui. Mas é muito difícil, sim, mas consegue. Primeiro, é você planejando ter a educação financeira dentro da sua casa, certo? Em cima disso, você, feito o planejamento correto, você vai ver se é viável. Vamos dar um exemplo, um professor. Às vezes um professor está trabalhando no município, aí, eu vou pegar as turmas do estadual, porque aí eu vou aumentar a minha renda. Só que pelo contrário, ele aumentou mais o trabalho, porque quando ele começar a juntar os dois rendimentos dele e ele passar da faixa de tributação do imposto de renda, então ele trabalhou de graça para o governo. Porque ele pagou mais imposto e aquele suor que ele teve todo, ele deu para o governo. Deu para entender? Então, isso também é um planejamento que você tem que fazer. Então, eu não quero ser irresponsável de dar exemplos aqui, mas consegue sim. Por isso, volto a dizer que nada melhor do que você procurar um contador, um economista, de preferência um contador consultivo, que ele possa lhe ajudar. Mas que tem sim, é um pouco complexo, mas consegue. É muito bom, porque assim a gente fica na dúvida, às vezes o pessoal, como você deu o exemplo aí, né? O pessoal tem muitas fontes de renda, acha que trabalhando mais, extras, um bocado de coisa, e às vezes não é justamente o que ele planejou no final. Diz, mas rapaz, eu estou aqui, praticamente estou recebendo a mesma coisa que eu estava se não estivesse fazendo isso ali, né? Exatamente. Frank, mais uma vez, fica aí à vontade, mais algum recado? Manda aí. Tem sim, Nácio. Tem a Cássia Cunha. Obrigado, Bruno. Sou sua cliente e você é bem atualizado. A Larissa Paloma, muito orgulhosa de você. Mesmo no seu profissional ajudando as empresas a crescer, você consegue dar conta de ser um super pai e marido. Ele vai chorar antes de responder, já. O Célio Ribeiro está falando aqui o melhor. A Cássia Cunha cumprimenta. Minha empresa mudou 100% depois do seu acompanhamento de educação financeira. É com você aí, Inácio. Deixar logo ele aqui fazer as considerações e a gente volta também com mais algumas dúvidas aqui pro pessoal. Fica à vontade. A gente já está encerrando? Não. Para você agradecer a participação, né? Agradeci de coração a todos. A Célio, cliente nosso, é um trabalho que eu venho acompanhando ele há um ano. Eu espero transformar também ele em um grande caso de sucesso. Acho que vocês conhecem aqui em Araras, Célio Variedades. A gente está trabalhando, fazendo um trabalhozinho de formiguinha. Não é fácil, até porque ele também tinha uns bloqueios, tinha uma mentalidade empreendedora limitante, que faz parte de muitos empresários, mas ele é uma pessoa que tem muita força de vontade de mudar. E se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo o quanto o Célio está crescendo. E estamos esperando ele aqui para ser um dos parceiros nossos, hein, Célio? Onde eu vou ver Célio, sua marca aqui. Onde eu vou ver aí. Aproveitar também aqui, Bruno, eu fiz até aqui, eu separei algumas coisas. E uma das coisas assim que também me gerou uma dúvida, se eu vou perguntar, se tem como também aproveitar incentivos fiscais e deduções legais. Sim, principalmente para a empresa. Isso. Os incentivos fiscais, mas isso aí é quando você está um pouco mais consolidado. Na Paraíba, esses incentivos fiscais é conhecido como TARI, que é um termo de acordo que o governo faz com a empresa, determinada empresa, para que aquela empresa, naquela região, gere riqueza e renda naquela determinada região e naquela determinada empresa. Com isso, a carga tributária para aquela determinada empresa
ela diminua, para que ela tenha um poder de barganha maior e consiga gerar riqueza e renda para aquele determinado local e empresa. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Existem uns pré-requisitos. Dentre eles, você faturar em torno de, se não me falha a memória, R$500 mil por mês, você ter no mínimo 20 colaboradores e vender mais de 70% para CNPJs. O que é CNPJ? Para revenda, entendeu? Então, você tendo esses primeiros pré-requisitos, você já está se candidatando para procurar a Cefaz da Paraíba e fazer esse termo de acordo para que possa reduzir sua carga tributária e você gerar riqueza e renda para aquela sua região. Nos municípios, as prefeituras também geralmente podem fazer algum incentivo para que as empresas assim se instalem, contratem pessoas do município? E deve. E deve. As prefeituras, qual é o imposto que a prefeitura cobra? E é de responsabilidade? É o ISS, que é Imposto sobre Serviço. E a prefeitura, o gestor da determinada cidade, ele pode sim convidar algumas empresas, dar incentivos para essas empresas, dentre elas, como eu já tive alguns clientes em outras cidades, que a prefeitura cedeu o prédio, cedeu água, cedeu energia e deu uma redução no ISS. Consequentemente, ele conseguiu trazer empresas para dentro da sua cidade. Quando trouxe a empresa para dentro da cidade, gerou riqueza e renda, emprego e renda para aquela cidade. Então, assim, vocês gestores, se alguém estiver me ouvindo, façam isso, é muito bom para a cidade, porque desenvolve, você faz com que o dinheiro circule dentro da cidade e, consequentemente, a cidade se desenvolva. A gente falava agora há pouco, justamente aproveitando sobre essa questão do desenvolvimento, citamos aqui em off a cidade de Bananeiras, que tem ultimamente alavancado muito, né, no empreendedorismo, várias empresas se instalando, pessoas vindo construir na cidade, adquirindo, né, moradias. Isso também pode alavancar o comércio das cidades vizinhas, não é isso? Sim, indiretamente a Arara pode ser beneficiada, como a minha cidade também de Esperança pode ser beneficiada. É atingindo mais Solânia pela proximidade, mas também poderão ser atingidos também as cidades circunvizinhas como Arara. Eu estava dando um exemplo para você que a cidade de Gramado, ela hoje, os pacotes para dentro da própria cidade é um preço e os pacotes de turismo para as cidades circunvizinhas é quase a metade do preço. Se a gente pegar essa mesma ideia, poderia se replicar para a nossa região. Aí você sabe, Bruno, você quer comparar Gramado para Bananeiras? Não está longe. Basta acreditar. E Bananeira está crescendo. Bananeira, se você prestar atenção, começou a fazer vários eventos, vários festivais. E isso vai se tornando corriqueiro. E, consequentemente, isso, lá na frente, vai ter resultados muito positivos. Diante disso, as cidades também circunvizinhas indiretamente começam a ganhar, mas para isso também tem que se unir e ter essa visão empreendedora para que possa absorver essa riqueza que está chegando para a Bananeira. Deu para entender? Muito importante, porque assim, hoje a gente vê um espaço grande de crescimento, como você citou aqui a questão de Gramados, a gente vê na nossa região Bananeiras como São João aí, depois de Campina Grande, talvez Patos aí, são hoje os mais falados na nossa Paraíba, né? E aí, consequentemente, isso gera muita renda, porque depois vem o São Pedro de Esperança, vem São Pedro de Cacerém, vem o São João aqui na nossa região, em Serraria, Borborema, que tem o chamado agora Vespetino, que é logo cedo. Então, quer dizer, gira ali, as cidades vizinhas podem todas abranger esse turista e ele está ali na região, se não tiver espaço em Bananeiras, mas poder ficar nas cidades vizinhas e poder se dirigir para Bananeiras no horário ali de festas, né? Sim, sim. E até aqueles trabalhos temporários que acaba também trazendo riqueza. Vou dar um exemplo. Existe um fenômeno lá em Bananeira, se não me falha a memória, é que parece que para descer a ladeira de Solânia para Bananeira é um pouco estressante, um pouco cansativo. E o que acontece?
se enxergou, algumas pessoas se enxergaram que se eu conseguisse ter esse transporte para levar essas pessoas de lá para cá, eu ia ganhar um dinheiro, e assim foi feito. Teve gente da minha cidade, Inácio, saindo com veraneios para ficar fazendo só essa rota, subindo e descendo essa ladeira. E motoboys do mesmo jeito, só subindo e descendo essa ladeira. E assim começa a crescer, começa a gerar renda. Então, essa pessoa, esse meu conterrâneo, lá da minha cidade de Esperança, ele me disse que em um dia ele chegou a fazer R$2.000. Um dia só subindo e descendo a ladeira, de Solânia para Bananeira, em um único dia. Então ele levou essa riqueza que foi para o São João de Bananeira para a minha cidade. E assim outras pessoas também, se fosse despertando essas oportunidades de negócio, também trazer tanto para Arara como para outras cidades circunvizinhas. Muito importante mesmo, viu? Bruno, a gente está aqui na curiosidade e eu estou aproveitando muito assim. Agora eu passou aqui pela minha cabeça, vamos falar de investimentos? Porque assim, o pessoal, você falou agora há pouco de deixar uma rendazinha. Isso. E o pessoal quer fazer aquela renda crescer mais um pouquinho. Existem algumas formas de fazer um investimento que possa render financeiramente, fazer aquela reserva não só para o pessoal, mas para a sua empresa? Existe assim também essa fonte aí de fazer certos investimentos que sejam vantajosos? Existe. E corretos, claro. Correto. Né? Primeiro, fuja de pirâmide. Não caia no abraço company da vida, pelo amor de Deus. Deus do livre. Mas existe sim investimento, dentre elas, investimento em bolsa de valores. Você pode pegar um capital que você ficou de reserva, você abrir um empreendimento para você e aquele empreendimento lhe dá frutos lá na frente. Existe a possibilidade de você investir no Tesouro Nacional. Existe a possibilidade de você comprar um imóvel, de você comprar um prédio comercial e em cima disso você começar a multiplicar a sua renda. É em cima disso que eu gosto até de novamente fazer uma comparação, de chamar de vaquinha leiteira. Eu comprei uma vaquinha leiteira que aquilo está me dando mais um dinheiro. O mais prático é comprar um imóvel. Você pega uma reserva que você tinha, você comprou um imóvel, reformou e alugou para um ponto comercial. Então aquele ponto comercial está lhe dando ali um rendimento de R$1.000, R$2.000 todo mês. Então ali é uma forma também de você conseguir ter uma nova fonte de renda e você começar a ter o espírito investidor. Volto a falar, a Bolsa de Valores também é uma coisa que você sabendo fazer, você tendo um estudo, lhe dá um rendimento muito bom. A gente vê hoje aqui, principalmente aqui na nossa região, até aproveitando a sua fala, muitos locais, o pessoal fazendo reformas, passando de residenciais, prédios residenciais para prédios comerciais. Isso, de certa forma, alavancando até o valor do imóvel na questão do aluguel. Às vezes um aluguel de uma casa num ponto, seja R$1.000 ou até R$500, dependendo do local, aqui na nossa região. E quando passa um ponto comercial, vira 3 ou 4 vezes esse valor, né? Isso é fato, porque o ponto comercial, a pessoa vai estar ganhando dinheiro em cima daquele imóvel, e já a residência não, você está sendo um passivo, você está gastando. Então, por isso que, consequentemente, o ponto comercial se torna mais lucrativo para você. É até interessante porque é um investimento mais corriqueiro, né? Na nossa região, lá em Esperança, do mesmo jeito. Quando a gente vê que uma pessoa está enricando, ele está comprando um imóvel e fazendo pontos comerciais para alugar. Mas, e novamente fazendo a comparação, comprando mais vaquinha leiteira para estar te dando leite todo mês. Então, é o ideal. Até porque, assim, o imóvel residencial, para a nossa região, não é viável. Se você prestar atenção, quem tiver um valor significativo, se tiver uma reserva, não compre residencial, ou aliás, se você comprar para fazer ponto comercial. Mas se você for fazer residencial, o aluguel não é essas coisas todas, não é viável. Acho que a média daqui de aluguel deve dar R$300, R$500, né? Até R$700, me corrija se eu estiver errado, de uma casa
Já um ponto comércio, como você mesmo viu, vai para R$1.000, R$2.000. Então é muito mais viável você ir atrás desses pontos comerciais. E é uma forma assim de você mudar o seu perfil de só credor para ser um investidor. Inclusive, Frank, se não me falha a memória, tem um ponto aqui hoje que hoje tornou-se um ponto comercial, que residencial, acho que se os dois residenciais girassem em torno de R$600 era muito. E hoje o investimento que foi feito passa ali da casa dos 8, 9 até, eu acho que está beirando ali os R$10.000 o aluguel hoje. Quer dizer, quanto vale a mudança de pensamento, como a gente falou lá atrás, da pessoa que às vezes tem que acreditar num sonho para tornar realidade. Às vezes um investimento aqui, lá na frente você pode tirar muito maior, né? Sim, exatamente. Pronto, eu vou dar um exemplo para você aqui agora, e fato. Na cidade de Solânia existia um comércio lá no centro que ele não estava tendo retorno. Em algum momento da vida ele errou e o comércio dele estagnou. O que é que acontece? Ele simplesmente enxergou que não estava dando mais para o comércio e simplesmente encerrou as atividades e colocou o prédio para alugar. Hoje esse cara recebe R$20.000 de aluguel. É um baita do rendimento. Aí para quem diz, para que trabalhar se tem esse rendimento passivo aqui de R$20.000? Então, e isso acontece. Então, é muito viável, se você tiver uma capital de reserva, invista nessa maneira de pegar um prédiozinho, principalmente deteriorar, meio cansadinho, dê uma reforma, uma repaginada ali, que você consegue ter um rendimento bom todo mês. Isso é muito bom. E faz com que dá oportunidade para outros comerciantes que tenham uma mentalidade mais atual para que se desenvolva. E assim cresça todo mundo. E agora eu vou trazer para a realidade sua também. Das pessoas que você vem acompanhando e que já acompanhou, já aconteceu justamente disso aí, essa mudança de pensamento deles, de estar aquele comérciozinho paralisado, aquela coisinha ali, e de repente mudar para um totalmente diferente do que... Já teve sim. Eu tô com medo até de dar nome para as pessoas porque eu não tenho autorização, mas teve sim. Teve pessoas que não acreditavam que o seu empreendimento não ia passar mais do que pagar a feira de casa, que é isso que todo mundo diz. Eu quero só a minha feira, meu feijão com arroz, eu consegui pagar o colégio dos meus filhos. E hoje chegar a adentrar e penetrar em quase 20 cidades é transformador. Dá um trabalho, dá trabalho, mas é transformador. É você pegar, ver sua realidade ali, que você não acreditava que poderia sair daquilo, que você não acreditava de sair de uma simples cidadezinha pequenininha e você expandir para várias cidades ao redor. E eu gosto de dizer, o céu é o limite. O céu é o limite. Você pode chegar onde você quiser. É só você ter foco, força de vontade e muita disciplina que você chega lá. Muito bom. Mas infelizmente eu não posso te dar exemplo porque eu não tenho autorização das pessoas. Mas vamos dizer assim, a gente conta o milagre, não precisa dizer o santo. Exato. Isso é importante, porque assim a gente vê, na realidade, muitas pessoas que às vezes têm aquele certo medo, aquele bloqueio de tentar arriscar. E às vezes o crescimento tem que ser justamente em tirar esse bloqueio e arriscar, né? Exato. Pronto, eu vou dar um exemplo aqui no caso de sucesso da nossa cidade aqui de Arara, que eu até comentei aqui em off, que eu tenho autorização de falar sobre isso, é do pessoal da Pizzaria El Shaddai. Vocês estão acompanhando o que ele vem fazendo na nossa cidade aqui, o quanto ele está crescendo. É uma empresa que existiu há muitos e muitos anos e veio Atos com uma mentalidade empreendedora, enriquecida, está fazendo também o deverzinho de casa, fazendo o que é o correto para fazer. A gente ensinou uns passo a passo para ele e está aí o que está acontecendo. Que a gente vê muito na rede social Maravilhosa. Não sei se você já se candidataram a comer a Maravilhosa. Só se Frank for lá, né? Vai, Frank. Não, se fosse 10 minutos aí, mas 8 tempo não dá não. 8 não dá não, né? Vou só para comer aqui que eu ia ter. Ia tentar, né? O tempo
Mas, inclusive, se eu me falhar a memória agora, o WhatsApp parece que vai agora até atualizar o nome da empresa em homenagem à sua mãe, né? Isso, já atualizou. Já, lá de Neta, Pizzaria né? Lá de Neta, exatamente. Foi um trabalho que eu fiz com ele, a gente fez, até porque questão de direitos autorais, porque a Pizzaria El Shaddai já está registrado em uma empresa, eu não lembro bem se é em São Paulo, e não teve negociação, ele não conseguiu os direitos autorais. E ele conseguiu os direitos autorais da Pizzaria Lá de Neta, que é o nome exatamente da mãe dele. E ficou até, como ele falou, parece em off comigo, eu acho que conversar assim, disse que fez uma pesquisa, uma avaliação com seus clientes e justamente é isso. É importante esse trabalho de pesquisa, de avaliar e saber justamente aí o interessante para quem está do outro lado. O pessoal só conhecia justamente por esse nome, né? Pizzaria Lá de Neta, exatamente. Foi muito interessante isso. Essa pesquisa que ele fez e casou direitinho, porque todo mundo aqui na nossa cidade, né? Como também lá na minha cidade, Esperança, a gente é conhecido pelo o nome dos pais, né? Bruno quem? Bruno, filho de negro. Já tem uma referência. Já tem uma referência, exatamente. Então a pizzaria Lá de Neta. Aí ficou e até um nome legal. Eu gostei. Pronto, eu tenho aqui o exemplo aqui, o Frank. A gente fala assim, Frank, quem é Frank? Frank, seu Deda, né? Já vai a referência, né? Já é referência. Já tem a referência, isso é muito importante. E eu tenho duas referências. Na minha cidade lá, eu sou conhecido como Bruno de Negro, filho de negro. Aí meu pai era negro, que negro? Negro, filho de goteira. Aí emendaram. Aí o meu nome é Bruno, lá conhecido como Bruno de Negro de Goteira. Quer dizer, vocês... 3 gerações. 3 gerações. 3 gerações, foi. Vai pai e o avô junto. Avô, isso. Bruno de Negro de Goteira. E agora, foi agora o bebezinho? É uma menina, Lívia. Quer dizer, vai ter referência também? Vai ter referência. É filho de Bruno. De Negro de Goteira. 4 gerações. Vai ter 4 gerações, quer dizer, muito interessante isso, né? Isso é interessante, eu acho bonito na nossa cidade, esse jeito aconchegante e de se viver. Muita gente fala que é ruim viver em cidade pequena, mas eu gosto. Eu morei um pouco tempo em João Pessoa, mas você se sente às vezes um pouco abandonado. Você não tem essa aproximação, esse calor humano. E em cidade pequena você consegue conviver. O interior é diferente, né? Quem mora no interior quer voltar sempre. Isso é verdade. Você vai para o mundo, mas qualquer o interior lhe chama. Quer voltar. É igual como o pessoal diz que a terra você não puxa você. Isso. Não tem aqueles... Como a gente chega lá na atmosfera lá em cima, né? Chega a gravidade. A gravidade, então o interior tem a gravidade dele, puxa a gente também, né? Exato. Bruno, aproveitar também justamente aí, antes de a gente vai falar um pouquinho da criptomoeda daqui a pouquinho, que você disse que pra gente falar um pouquinho, mas justamente falar isso. Como é que foi lá na sua cidade? Porque assim, você veio com um pensamento diferente, né? Um pensamento de implantar algo diferente na contabilidade, na educação financeira. Como é que foi a aceitação na sua cidade? Para poder expandir para outras. Foi difícil, porque quando você muda daquela realidade que você convive, nunca é fácil. Qualquer tipo de mudança não é fácil. O meu pai, como eu falei, existiu o escritório dele há 35 anos. Então, era como uma contabilidade tradicional, que simplesmente gerava um imposto, você via o cliente uma vez no mês, o cliente via o contador uma vez no mês. E, com o passar do tempo, eu não estava satisfeito. Não era uma coisa satisfeita para mim. E eu vi a necessidade de alguns empresários e a fome de crescer. E comecei a identificar, dizer, poxa, isso aqui está errado. Esse método daqui não vai dar certo. O que acontece? Comecei a fazer cursos. Comecei a treinar, comecei a ir para palestra, comecei a ir para evento. E indo para esses eventos começou a abrir minha cabeça. E é verdade. A gente pegando aqui um exemplo, para você entender, há uns anos atrás existia uma empresa chamada Kodak, que tinha a máquina fotográfica, que tinha aqueles rolos de filme que era 12 poses, 24 poses, 36 poses. E isso era um fenômeno. Quem tinha uma máquina fotográfica com isso era diferencial e ganhava muito dinheiro. E a própria Kodak também ganhou muito dinheiro com isso.
Com o passar do tempo e a evolução, foi se existindo outras necessidades, uma agilidade maior de se revelar uma foto, de se ter uma foto um pouco mais instantânea, e se criou-se a câmera digital. Consequentemente, a Kodak não quis evoluir, com o passar do tempo ficou obsoleto e literalmente se acabou-se. Pegando esse mesmo gancho, eu imaginei, isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer com o meu escritório, com o escritório do meu pai. E para entrar na cabeça dele, Inácio, não foi fácil. Não foi fácil. Até os últimos dias dele vivo, a gente entrava muito conflito. Porque não é fácil você mostrar para uma pessoa que tem um método de trabalho, e às vezes está consolidado, você dizer, olha, esse teu empreendimento aqui vai quebrar. Ou você muda, ou você quebra. Outro exemplo, se a gente prestar atenção, quantas e quantas locadoras de vídeos em cidades ganharam muito dinheiro? Fato, ganharam muito dinheiro. Na minha cidade tem gente lá que tem patrimônio até hoje porque ganharam dinheiro com locadoras de vídeo. E hoje era uma coisa obsoleta. Veio aí a Netflix, o Prime Video para provar que ou você se adequa ou senão você fica para trás. E em cima desse mesmo pensamento, eu vi, se eu não mudasse dentro de mim, eu ia ficar também obsoleto. E fui atrás de fazer cursos, fui teimoso, briguei muito com meu pai, briguei muito com minha mãe. Não minha mãe, que ela mais me apoiava, mas fui teimoso e fui me aperfeiçoar. Não quer dizer que tudo foi flores, foi muito difícil. E até hoje é difícil, porque você é taxado como louco, você é taxado como muito futurista. Ah, isso aqui não vai colar na cidade de Esperança não, tá ficando doido, isso aqui é coisa lá para Recife, isso aqui é coisa para São Paulo, isso aqui não vai chegar. E tá aí, cada vez mais a gente vê que nós estamos muito próximos. Hoje em dia a gente tem um celular, com o WhatsApp a gente fala com uma pessoa como minha irmã, eu falo com minha irmã que mora em Nova York, falo com ela agora. Quem se via há uns anos atrás se imaginava ver uma coisa dessa? Hoje você antigamente você ia para São Paulo, era um caminhão ou um ônibus, passava 3 dias de viagem, até mais. Hoje você pega um voo, tá um cantor aí como Wesley Safadão no São João, no tempo junino, ele faz de norte a sul, de leste a oeste, dentro de um dia no jatinho dele. Quem imaginava uma coisa dessa acontecer? Quanto ele está lucrando com isso? Quanto ele fez? Então a mesma coisa a gente replica na nossa vida. Se a gente for inteligente o bastante, você vai ver que ou você acompanha a evolução ou você fica para trás. A gente pode pegar até um exemplo aqui do podcast. A gente vê a rádio. A rádio foi uma coisa que ficou para trás. Pode se reinventar? Pode se reinventar. Mas se as pessoas não acompanhar a evolução, vão ficar para trás e vai ficar uma coisa obsoleta. Não é verdade? Então, a mesma coisa que eu imaginei com a contabilidade. Fui lutando, fui pegando briga, fui errando. Erra pra caramba, Frank. Erra, Inácio. Erra demais. Erra demais. Você perde dinheiro, você perde tempo, você perde funcionários que poderia ser uns talentos lá na frente. Mas é nesse errar, nessa vontade de você dizer assim, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, que você chega lá. Você vai errar, mas se você tiver a força de vontade, você vai chegar. E foi assim que aconteceu comigo. Não estou dizendo que tá 1000 maravilhas, não tá. Porque eu queria ter mais oportunidade, eu queria ter mais colaboradores, eu queria poder adentrar mais empresas, mas ainda hoje eu não consigo. Espero que com uns anos mais à frente aí eu consiga atingir mais pessoas, conseguir atender mais empresas, mas é um trabalhozinho árduo, não é fácil. Não é fácil. E a desconfiança familiar dentro da sua casa, as pessoas olhar para você e dizer assim, tu tá ficando doido. Eu tenho a minha irmã que
quase todo dia ela olha para mim e fez: tu é um homem de fase, não tem aquela mulher de fase, não, é Bruno de fases. Porque você tá com uma mentalidade, de uma hora para outra você muda a rota de um jeito assim, mas é dessa maneira que a gente consegue acompanhar a evolução. Porque o tempo não para, sabe, Inácio? O tempo não para de forma alguma. Ou você acompanha ou você fica para trás. Em qualquer área. Qualquer área. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem. Joab Gravações. Já ouviu falar de CD antigamente? Joab Gravações. A gente tem, inclusive, aviões de compras lá, né? Joab Gravações, né? Era. Cliente nosso, cliente meu, desde o início. E se ele não tivesse se reinventado, que hoje o nome é JG Imports, que é Joab Gravações. Mas é JG, até no nome a gente fez o estudo e se reinventou nisso, para que se modernizasse. Ou você se reinventa ou você fica para trás. Porque se ele tivesse continuado nas gravações de era CD, depois passou para pendrive, hoje ele MD, hoje ele não estava nem sobrevivendo. Então tudo se replica. Ou você acompanha a evolução ou você fica para trás. Então foi nessa mentalidade que fez com que eu saísse da minha zona de conforto e fosse atrás. Até hoje eu sou um cara que sou bastante teimoso, perseverante e não me contento com pouco. Todo dia eu quero um pouco mais. Não é querer passar por cima de ninguém, de maneira alguma. Eu sou um cara bastante humilde. Sei onde me cabe, sei onde não me cabe. Mas tenho fome e sede de vencer. E quero fazer com que eu, dentro da minha cidade, na minha região, a gente transforme a nossa realidade. A gente vive numa região muito pobre, sabe, Inácio? A gente vê lá fora, quando a gente faz os cursos aí, o quanto as cidades são desenvolvidas, o quanto existe oportunidade para outras pessoas, que aqui a gente poderia replicar. Por que não? Por que não? E por que não o Brasil não pode importar para fora conhecimentos, exportar conhecimento, exportar tecnologia? Porque a gente está fardado a vida todinha, a gente sempre ser só o coitadinho do mundo, os que consomem as tecnologias dos outros. Não, a gente pode sim, mas mudando a mentalidade de todo mundo. Então é isso que eu faço. Não vou mudar o mundo, não vou, mas aos poucos eu vou mudando minha realidade e as pessoas que convivem comigo. É essa a minha ideia, entendeu? Eu sou teimoso, sou um cara perseverante e não desisto não tão fácil e nem vou desistir nunca. Importante mesmo. Frank, mais participações, fica à vontade aí. Tem do nosso amigo Vanvan, falando: Bruno é o contador e amigo. Você aí, Inácio. Vamos lá, antes da gente aqui encerrar, falar alguma coisa, vamos falar da criptomoeda, porque tem muita gente investindo. E aí gera uma dúvida. O pessoal mandaram uma mensagem aqui: o que é isso, Inácio? Eu nem sei. Tem gente aqui dizendo eu nem sei. Mandaram mensagem aqui para mim, então vamos lá. Criptomoeda eu gosto de dizer que criptomoeda é sua liberdade. É você não precisar depender de governo nenhum. É você literalmente dizer que esse dinheiro, essa sua riqueza, esse seu suor vai ser enterrado com você. A criptomoeda, porque não tem como o governo ter controle sobre ele. E você sabendo trabalhar com ele, é porque é uma história bem longa. Desculpa, a criptomoeda. Eu não concordo, hoje eu não tenho um perfil de ser um trade, um cara que fica ali atrás de um computador comprando e vendendo, fazendo transferência, minerando. Tem gente que tem essa coragem de fazer isso. Eu não faço. Pelo contrário, eu faço a minha reserva através da criptomoeda. Mas, Bruno, isso vale a pena? É só você ver quanto é que vale um Bitcoin há 4 anos atrás, quanto é que vale hoje. Tá aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver o quanto foi que foi valorizado. Então, é o que eu digo, é sua liberdade. É sua liberdade. É você poder
saber que aquilo dali, a sua senha, vai literalmente para um caixão para você. Não tem governo nenhum que vai conseguir bloquear ou tomar posse desse seu dinheiro, desse seu suor. Porque assim, chega um certo ponto, Inácio, que se torna um pouco cansativo, se torna um pouco desleal você tanto trabalhar, você tanto lutar por aquilo, e vem um governo e faz, opa, esse aqui é meu. Entendeu? Então, em cima disso, é minha mentalidade, eu acho que não é correto. Então, a criptomoeda, como eu falei para você, é uma história que a gente poderia passar aqui 2, 3 horas comentando, mas, a meu ver, eu vejo como uma reserva e não um investimento. Entendeu? Mas é bem complexo, E eu estou estudando para isso também, entendeu? E para voltar aqui para passar essa informação para a gente exatamente, também, né? Já fica agendado para aqui. Já fica a dica, exatamente. Mas hoje, quem quiser fazer um investimento, como vocês, assim, uma reserva é bom. É perfeito, muito bom. Não fique comprando e vendendo, esse é um conselho que eu dou. Não fique comprando e vendendo porque existe aí uns cursos de você ficar comprando e vendendo criptomoeda, e isso é muito volátil. E às vezes você pode pegar literalmente e investir 100 mil reais numa criptomoeda que ela do dia para a noite virar pó. Como aconteceu recentemente na Argentina, como aconteceu com uma moeda que Elon Musk fez, e entre outras moedas, essas criptomoedas que acontecem, que você pode sim. Você pode pegar uma moeda aí que estourar, você tem 1.000 reais nessa criptomoeda e de um dia para a noite ela estourar, ele dá 70 mil reais de lucro. Mas a tendência de você também virar pó esse dinheiro é muito maior. É igual um joguinho. O joguinho do tigrinho. O pessoal diz, não, eu ganhei tanto, mas ninguém diz quanto é que perdeu, né? Só vai dizer que ganhou. Exatamente. Aquelas apostas, as apostas esportivas. Todo mundo faz, eita, eu ganhei 200 reais no jogo do Flamengo ontem, eu ganhei 400 reais no jogo do Flamengo ontem, eu ganhei 1.000 reais no jogo do seu Vasco. Mas aí ninguém diz quanto gastou, não é verdade? Quanto perdeu com isso. Então tem que ter um pé no chão, tem que ter. Porque quando você mexe com dinheiro, quando você arrisca o seu próprio dinheiro, você tem que ter cuidado. Porque, como meu pai dizia, dinheiro é sangue. Dinheiro é sangue. E você ficar assim arriscando. Dói muito. É bom ter sempre o pé no chão. Exato, muito. Frank, mais alguma participação, Frank? Eu quero aqui já agradecer ao Bruno mais uma vez. Fica à vontade. Eu queria falar de Vanvan. Vamos lá, porque senão... Vanvan, além de Vanvan ser o meu cliente, eu digo para ele e digo para todo mundo que ele é meu amigo. Ele é um cara que tem um coração enorme. Do mesmo jeito que ele é aquele grandão, aquele é o coração dele. É o coração Acho dele. Que por isso que cresceu mais um pouquinho. Exatamente. Ele é um cara que é excepcional. Ele tem aquele seu jeito particular dele, o jeitão dele, que às vezes ele fica dizendo, eu não sei de nada, é meio matutão, mais nada. O que vale é a pessoa, a personalidade que ele é, os valores que ele tem. E eu digo para ele que ele não é só meu cliente, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. E eu gosto de dizer isso para ele. Eu disse até para ele hoje. Acho que foi hoje ou foi ontem que eu falei isso para ele. Porque é isso que me dá a vontade de trabalhar mais ainda. É você conseguir transformar a realidade das pessoas e fazer essas pessoas ser seus amigos. Vale muito mais que dinheiro, Inácio. Muito mais que dinheiro. É você criar esses elos que aí fica na vida. Essas conquistas que você tem, que você vai... ao longo da sua vida você vai conquistando. Isso é muito bom. É igual como eu não fui jogador de futebol, eu não ganhei troféus, mas isso aqui é meus troféus que eu estou ganhando. Muito importante, né? Isso. E quando a gente falava agora há pouco na evolução de alguns de seus clientes, e tá aí um exemplo, o Vanvan, né? Tá a evolução aí do Leal Supermercado. Exatamente. E ele vai crescer muito mais. Você vai ver. Muito importante. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Só questão de tempo. Nosso parceiro aí, um abraço aí, Vanvan. Obrigadão sempre aí, o Leal Supermercado. Inclusive, naquela tendezinha que teve das fotos do antes e depois, né? Da evolução
dos comércios, quando ele colocou, a gente viu lá, né? Do Exatamente. pequeno frigorífico a hoje, Isso. um grande supermercado aqui da nossa cidade, né? Exatamente. E foi um cara que foi desbravar a vida dele em São Paulo, né? Para você ver. Foi para São Paulo, aprendeu muito e está replicando tudo que ele aprendeu lá fora aqui. E aquela frase que a gente dizia que o interior puxa, Exatamente. puxou ele para o interior. Puxou ele para o interior. Trouxe de volta à terra Trouxe. para justamente trazer esse desenvolvimento, É isso mesmo. que é importante, né? É isso mesmo. Bruno, deixa aí o espaço à vontade, algo mais que você queira acrescentar, fica à vontade, viu? A gente já encerrou? Não, fica aí. Não. Se quiser acrescentar mais, fica à vontade. Olha, eu queria que quem estiver nos ouvindo, procure, leve a sério, veja que a sua empresa, veja que sua vida pessoal, tudo depende financeiramente. Se você está bem, não existe você dizer, eu estou muito bem com minha esposa, estou muito bem com meu marido, mas se suas finanças não está. Você está mentindo. Então, procure um bom profissional, se atualize, procure informações, leia uns livros nessa área de financeiros, mude sua realidade, a sua realidade da sua família, faça com que aquele sonho que você sempre almejou, sempre sonhou, não fique só no seu travesseiro, mas sim procure tornar ele realidade. Para isso, é só se planejar. Do mesmo jeito que quando você procura um médico, você procura um profissional, uma academia, procure um contador para que ele lhe ajude a sair desse marasmo ou até lhe dar uns saltos muito maiores, entendeu? Isso é transformador. Você transformar a sua vida e a realidade dos seus familiares e de seus amigos. E isso faz com que também todos ganhem. É muito enriquecedor. É isso que eu queria transmitir aqui para todo mundo, queria que todo mundo fizesse isso, mas basta só eu querer, tem que as pessoas também quererem, entendeu? Até digo para você também na sua vida financeira, no dia que você também, se você já faz isso, parabéns, mas se você não fizer, se você começar a partir de hoje, você dizer, hoje eu não quero mais errar. Existe até uma música de Dunga, eu sou religioso, eu gosto das músicas de Dunga, que ele diz, por hoje não, por hoje eu não quero mais pecar. Então, do mesmo jeito, você dizer assim, por hoje eu não quero mais errar, por hoje eu quero fazer as coisas corretas, eu quero mudar a minha realidade. Você consegue, não é fácil, mas você consegue. Tudo a gente consegue. Não tem essa que vai dizer assim, eu vou pedir para Deus, vou orar, vou colocar meu joelho no chão e ficar orando. Deus vai sim lhe abençoar, mas se você plantar, ele vai mandar a chuva para você, mas se você plantar. E para que você plante, é você fazer as coisas corretas, é você se reeducar, que você transforma a sua realidade. E até você falando agora, veio na memória, né, Frank? Há 2 anos, a gente tinha só um projeto. Tinha só um projeto, né? Pensando, só o projeto. E aí, a gente começou com desafios. Como você falou, eu vim do rádio. Vi que o rádio já estava saturado, não era mais aquilo que iriam. Gosto de desafios. E eu disse assim, vou arriscar em algo novo. Tinha em mente fazer o podcast, mas faltava um parceiro. Encontrou. Chegou o meu parceiro aqui, eu costumo até dizer assim, um irmão hoje que encontrei, o Frank. E aí a gente conseguiu começar. Desafios, dificuldades, a gente sabe que no começo tem muito. Mas aos poucos a gente está conseguindo. Desconfiança, né? Muito. Os familiares deles, vocês estão ficando loucos, né? Como é que tu larga algo que já está certo para um duvidoso? Algo que talvez não aconteça. E às vezes uma palavra muda muito. E quando eu dizia assim, eu cheguei em casa e disse assim, eu estou pensando em fazer algo novo, diferente. Quero sair de onde eu estou e sair. A minha esposa disse assim, é isso que tu quer? Acredita, vai. E aí cria força pra gente às vezes. E hoje a gente, depois de 2 anos, né, Frank? A gente está vendo o que a gente plantou lá no começo, com muita dificuldade, está vendo hoje o trabalho ser reconhecido. E como você disse, não é o financeiro, mas a gente chegar no canto, eu já cheguei num canto, ou em algum lugar, para rapaz, é tudo podcast, né? É tu que faz o podcast, quer dizer assim, algo que a gente talvez não imaginasse, né? Em anos que eu trabalhei no rádio, acho que algumas pessoas me conheciam, mas hoje
já é outra realidade. Pessoal, tu apresenta o podcast, tu faz isso aqui. Então, quer dizer, mais do que o financeiro, é esse reconhecimento que a gente estamos contribuindo com algo bom para a região, para nossa cidade, para a região, fazendo algo diferente que não tinha na região. Né? É verdade. Isso é bom. E acreditar que você não precisa ir mostrar para as outras pessoas, vocês não precisam a gente só consumir coisas de fora. Como eu falei para você, que eu gosto muito de escutar um podcast de inteligência limitada, que ele era dentro da garagem da casa dele que ele começou. Então para você lá em São Paulo, graças a Deus, ele conseguiu vários patrocinadores potenciais, então ele cresceu muito. Então, pode acontecer com você também, de a gente pegar um Leal, de pegar até meu escritório, a gente fazer uma parceria e a gente crescer e começar a se divulgar e em cima disso se desenvolver, entendeu? É um trabalhozinho de formiguinha, mas quando a gente menos esperar, a gente tá lá grande. Você prestar atenção, como você falou agora há pouco, a história de Leal Supermercado, um açouguezinho, o antes e o depois. Teve até um tempo desse atrás que tava muita gente colocando no Instagram. Você começa, primeiro você começa e depois você melhora, né? Isso é a coisa mais... Isso é tão lindo quando a gente vê isso, de onde você saiu para onde você está hoje. Isso, aqui dali, muitas vezes teve muita gente que olhou e fez, querendo se amostrar. Eu posso ter certeza que passou muito na cabeça, mas para aquela pessoa que ralou, que viu aquilo, saiu daquele cantinho ali que não era nada para onde está hoje, aquilo dali é transformador. É uma Copa do Mundo que ganhou. Isso. É o gol de Romário contra a Itália. Entendeu? Então é a mesma coisa que é com vocês aqui. Pode ter certeza que do mesmo jeito, se vocês começaram lá atrás, 2 anos atrás, e se vocês continuarem perseverante, com foco, acreditando no potencial de vocês vão chegar também do mesmo jeito. Se planeje, principalmente a parte financeira. Planeje que isso aqui vocês chegam muito mais, vão ter uma audiência muito maior. Ninguém começa uma casa pelo teto. Meu pai já dizia, a gente começa pelo alicerce. Vai ter erros, vai ter vontade de desistir, mas é em cima disso que a gente cresce, entendeu? A gente pode se perder no caminho, mas como vocês são em 2 aqui, que pode ser em mais, se pegar na mão aqui, vocês vão longe. E isso é muito enriquecedor, pode ter certeza. Eu espero voltar aqui várias e várias vezes e poder ajudar vocês aqui também a crescer. Será sempre importante a sua participação. Obrigado. Frank, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pela participação. Desejar uma feliz Páscoa. Não vai poder comer chocolate não, né? Não, não, né? Então... Não, porque deu alterada a diabetes, aí teve que cortar um monte de coisa. Mas vai poder levar para beber, né? Ela aproveita por você, né? Mas agradecer mais uma vez a todos que estão em casa. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Enriquecedor demais essa sua participação. Que possa vir mais vezes. Obrigado. Eu sei que a agenda é corrida, sim, mas com certeza a gente ainda vai arrumar mais um tempo aí para que você possa estar com a gente também, contribuindo muito mais vezes. Obrigado, eu que agradeço a todos que nos escutaram. Espero ter contribuído. Espero que a gente possa sim tocar no coração de várias pessoas. Espero transformar a realidade, gerar uma sementinha no coração das pessoas de que você pode, que a gente pode realizar o sonho que a gente quiser, basta só a gente acreditar. Essa é a ideia que eu tenho. Consequentemente, vai se surgir novos empreendedores, nos procurem, fico feliz se nos procurarem, mas também se não procurar, tem outros profissionais muito bons aí no mercado, mas que acredite, principalmente acredite no seu potencial, que você chega lá. De um jeito ou de outro você vai chegar lá. Mas aquele que está acreditando e que quer ouvir mais conselhos do Bruno, o que é que faz? É só procurar o nosso escritório que fica na cidade lá de Esperança, procurar a gente na rede social, na realiza _contábil, ou nos procurar lá na cidade, ou nos procurar no meu telefone, eu posso até abrir aqui, posso Fica falar. à vontade. Que é o 839-8828-3119. A gente está lá disponível, não vou dizer 24 horas, mas de segunda
a sexta-feira a gente está disponível para ajudar vocês. Lembrando, pessoal, no horário comercial, viu? No horário comercial. Porque tem a hora de almoço, a hora de janta, descanso também. E ele tem que curtir a bebezinha que chegou também, viu, gente? Exatamente. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você nessa caminhada, que possa abrir a mente de mais empreendedores, de mais pessoas, para que a nossa região possa crescer junto. Exato. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. E eu costumo dizer e vou repetir: se quinta-feira Deus não me chamar, eu venho para o podcast novo. Se ele me chamar, Frank vem sozinho, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.